Olá! O tema da aula de hoje são os distúrbios da linguagem, leitura e escrita. A aprendizagem da leitura escrita é, sem dúvida, uma das aquisições mais importantes que o indivíduo possui dentro de uma sociedade letrada como a nossa. É a partir da escrita que nós nos apropriamos dos conhecimentos que já foram produzidos na nossa sociedade, que desenvolvemos a nossa capacidade de compreensão do mundo de uma maneira mais ampla e que também aprendemos a exercer a nossa cidadania. Na escola, a habilidade da leitura escrita é uma condição fundamental. A escola, ao mesmo tempo que tem um papel fundamental na construção do processo de leitura escrita junto à criança, também vai se servir de uma maneira bastante substancial desta habilidade para ensinar o aluno e promover o desenvolvimento nele de outras habilidades. A aquisição, o conhecimento dos conteúdos e habilidades escolares sem a escrita seria praticamente impossível, uma vez que é a partir dos signos da escrita que a criança vai se apropriar de conhecimentos que foram produzidos fora daquele contexto na qual ela está inserida naquele momento. Portanto, quando a habilidade da leitura escrita ela não é desenvolvida, ocorre que as outras formas de aprendizagem proporcionada pelo ambiente escolar passam também a serem prejudicadas. Vamos conhecer agora que fatores podem vir a influenciar o processo de construção da leitura e escrita. Influências do processo de leitura e escrita. A aquisição e a construção do processo de leitura e escrita, ela é fortemente influenciada pelo contexto sociocultural, pelo ambiente social onde o indivíduo está inserido. A comunicação pela leitura escrita não é um privilégio dos textos didáticos, dos textos acadêmicos, dos livros de romance. O tempo inteiro, na nossa relação cotidiana, estamos nos comunicando por meio da escrita. Ao pegar um ônibus, ao escrever um bilhete, ler um anúncio de jornal ou compreender o texto de uma bula de remédio, são processos que envolvem a questão da linguagem escrita, fundamentais à inclusão de qualquer indivíduo dentro do seu contexto social e ao exercício da sua cidadania. Daí a importância desse processo de comunicação dentro do nosso contexto letrado. A influência familiar também é um processo fundamental na aquisição da leitura escrita. Vamos ver um trecho do filme O Retorno da Múmia. You realize, of course, that this can only be done by someone who can actually read ancient Egyptian. I don't know about you, but I'm a tad rusty. Now where? We go right. How do you know? Kashish Assyrian Nai. Basically, this way to Scorpion King. Mom told me. This just might work. Como vimos, o processo de aquisição da leitura, ele sofre também as influências do contexto familiar. Um contexto familiar estimulador da leitura escrita, onde os pais são leitores, onde o material de leitura se encontra presente, ele com certeza vai favorecer o interesse da criança pela leitura. Como vimos então, o processo de leitura, embora pareça ser natural e seja natural em função de que ele ocorre dentro de um contexto altamente estimulador, um contexto permeado de textos de diferentes formatos, também é um processo que necessita da intervenção do outro. E é aí que entra a importância do papel da escola, em ajudar a criança a ser um leitor e um escritor. Mas o que queremos dizer então quando dizemos a palavra leitura? Durante muito tempo, o processo de leitura era encarado como um sinônimo de decodificação da escrita. No entanto, hoje já é um consenso entre os linguistas e os educadores da área que ler é muito mais do que decodificar os signos da escrita, do que relacionar a palavra com o som que ela representa, a letra com o respectivo som.
Ler se coloca dentro de uma perspectiva mais ampla, porque envolve tanto a decodificação da palavra, a relação entre o som e a letra, mas também envolve a compreensão do que está sendo lido, o sentido daquela mensagem que está sendo lida. De outro lado, devemos compreender também que o processo de leitura não se restringe à leitura de um texto especificamente. A leitura, como dizia o saudoso Paulo Freire, é um processo que envolve uma leitura de mundo. No entanto, a aquisição da leitura e da escrita alfabética, ela é fundamental para reformular a nossa leitura de mundo. Podemos dizer assim que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, mas a leitura da palavra é fundamental para que nós possamos ampliar nossa consciência do mundo, acessar todo o conhecimento que foi produzido pela sociedade e nos incluirmos efetivamente dentro desse contexto social de maneira participativa e exercendo a nossa cidadania. Vamos compreender agora um pouco melhor como que funcionam esses processos da leitura e escrita. De acordo com os linguistas, o processo de aquisição da escrita e da leitura pressupõe dois elementos que se interrelacionam, a decodificação e a compreensão. A decodificação corresponde àquela etapa onde nós tentamos decifrar o código da escrita. Por exemplo, a palavra janela. Para que eu possa compreender que ali, naquela palavra, aquele conjunto de letras que estão organizadas dentro de uma determinada ordem, correspondem à palavra janela, antes eu preciso conhecer cada uma das letras que compõem essa palavra, fazer as associações fonéticas entre aquela letra, aquele grafema e o som correspondente de cada letra, sem o qual não vai ser possível a compreensão da palavra toda. A compreensão. A compreensão pressupõe um processo posterior à decodificação. Só é possível compreender uma palavra uma vez que eu já assimilei todas essas relações entre os sons e letras e a compreensão então vai significar um estágio superior da leitura. Ela envolve a habilidade de perceber o sentido daquilo que está sendo lido e esse sentido dentro de um determinado contexto sociocultural. Assim, compreender a palavra janela significa relacionar essa palavra com o objeto janela, compreender o sentido desse objeto dentro desse contexto sociocultural em que eu estou inserido. Vamos ver agora um trecho do filme Central do Brasil. Outro dia eu mandei uma carta com a senhora. Tá lembrada? Sei. A senhora botou a carta no correio? Não, eu vou botar hoje. Ai, que bom. Porque eu queria rasgar aquela. Eu queria mandar outra. Oh. Eu acho que eu fui brava demais com Jesus. Pode começar, senhora. Jesus. O Josué, teu filho, quer muito te conhecer. Te conhecer? E tá querendo ir aí pra Bom Jesus passar uns tempos. Tempos? Uns tempos com você. Com você. Mês que vem eu vou estar de férias e posso ir com ele pra ir. Aí eu aproveito pra ver o Moisés e o Isaías. Moisés e Isaías. Ah, minha senhora. O que eu queria mesmo era ver a cara daquele desgraçado de novo. A senhora que tem experiência, o que é que eu falo agora pra ele? Minha senhora, como é que eu vou saber? Me dê uma força, minha senhora. Minha senhora, por que não vai pra casa, pensa melhor e volta outro dia? A verdade é que eu ainda gosto muito dele, viu? Jesus! Sinto muito a tua falta. Me dói acordar e não ter você ao meu lado. Queria deixar o último fio de cabelo preto da minha cabeça pra você tirar. Isso, é isso! Me espera que eu estou voltando. Tua. Como é que a senhora se chama, minha senhora? Ana. Ana. Pronto. Tá aqui, senhora. A mais preciosa dos povos. Põe isso aqui dentro da carta. Olha aqui, dentro da carta. Quer que eu despache ou não? Pode despachar.
Quanto foi? R$2. Não, menos um, pela carta aqui que eu não mandei. Ah, R$1. Mas, mãe, é que você sabe que ela vai botar a carta no correio? Você ainda nem botou a carta no envelope. Deixa ser mal educado, menino. Não vê que a senhora queria ajudar a mãe? Próximo. Até. No Brasil, o problema do analfabetismo ainda é um desafio a ser superado. Hoje existem milhares de pessoas que, embora tenham passado pela escola, talvez consigam decifrar o código da escrita, consigam escrever o seu nome, mas são aqueles ditos analfabetos funcionais. E que, por conta disso, não possuem condições de escrever uma simples carta ou de mobilizar as suas ações a partir desses estímulos de comunicação, de diversos formatos de comunicação com os quais ele convive. Como disse anteriormente, esse é um processo que influencia de uma maneira extremamente negativa para que o indivíduo possa realmente exercer sua cidadania e pertencer àquele contexto. Dificuldades de leitura escrita. As dificuldades da leitura escrita, elas podem ser influenciadas tanto por aspectos externos como aspectos internos ao aluno. Um dos aspectos externos se refere à orientação pedagógica, que é o modo como a escola busca ensinar a criança a habilidade da leitura e da escrita. Quando esse ensino dessa habilidade se dá de uma maneira extremamente mecânica e descontextualizada, pode promover aí uma dificuldade no desenvolvimento da escrita. Um outro aspecto externo seriam os problemas de motivação cultural, que nós já vimos na aula de hoje, que se referem às influências socioculturais e familiares sobre a escrita. Dentre os aspectos internos das dificuldades de leitura escrita, nós podemos identificar falha no processamento das informações visuais e auditivas no cérebro, ou seja, o estímulo que a palavra chega ao cérebro e deve pressupor uma compreensão. Quando essa compreensão não se dá, pode decorrer aí de um problema no processamento desta informação pelo cérebro. Imaturidade psicomotora também é um processo que interfere na aquisição, no desenvolvimento da leitura escrita. Antes de aprender a ler, a criança precisa ter desenvolvido algumas habilidades perceptivas, a capacidade de diferenciar sons, de diferenciar letras, sem as quais não é possível que ela organize esses códigos da escrita de uma maneira clara e compreensível. O desenvolvimento deficiente da linguagem. A linguagem é um processo importante para a aquisição da leitura escrita, uma vez que a expressão da escrita é um correspondente da expressão oral. Assim, antes da criança desenvolver ou ser capaz de pronunciar todos os sons da sua língua, dificilmente ela vai conseguir estabelecer essa relação e desenvolver aí a escrita como uma maneira de comunicação. Problemas orgânicos e genéticos. Os problemas orgânicos se referem a doenças que podem interferir na aprendizagem da leitura escrita ou mesmo deficiências sensoriais que, de certa forma, interferem na aquisição dessa habilidade, muito embora não tenham uma relação direta com o distúrbio. Tendo visto que as dificuldades de leitura escrita são provocadas por fatores internos ou externos ou da combinação de ambos, vamos conhecer um pouco melhor um distúrbio de linguagem de leitura escrita chamado dislexia. Dislexia, um distúrbio de leitura escrita. A dislexia é um distúrbio específico de leitura escrita. Ela decorre de um processamento inadequado das informações do cérebro ao receber, integrar e expressar essa informação dos sinais que envolvem a escrita. Esses sinais correspondem à maneira como o indivíduo capta a informação auditiva, a informação visual que está composta dentro da escrita.
O indivíduo que apresenta dislexia, ele não necessariamente apresenta uma deficiência. As pessoas que possuem dislexia podem apresentar esse conjunto de características independente de possuir uma deficiência mental ou mesmo uma deficiência sensorial. Uma pessoa pode não ouvir, mas não ter uma dificuldade de leitura escrita. Portanto, é importante considerar que esses sinais de dificuldade na compreensão e na expressão da leitura e da escrita, eles acontecem de maneira permanente na criança que possui esse distúrbio. Normalmente são crianças que desenvolvem-se adequadamente em outras habilidades e conseguem aprender, como qualquer outra criança, outras habilidades que não envolvam necessariamente essa decodificação do sinal da escrita. Vamos ver agora, por meio de uma encenação com atores, algumas das características presentes na dislexia. Sobre o Lucas, eu conversei com a mãe dele ontem, tentei explicar para ela por que ele vai ficar de recuperação. E ela entendeu bem até. Disse que o pai dele tinha esse mesmo problema quando era mais novo, problema de escrita, e que chegou a reprovar 2 vezes a primeira série. Você disse para a mãe conversar com o Lucas? O problema dele não é de inteligência, não é falta de inteligência. Pode ser descaso com os estudos. A mãe tem que pegar mais o pé dele. Pois é, eu falei pra ela que o Lucas era um menino inteligente, mas ela não consegue ver dessa forma. Ela disse que até os 4 anos ele não conseguia comer sozinho com uma colher, que ele demorou pra falar, que ele sempre foi muito esquecido. Em suma, ela não consegue ver o Lucas como um menino que é capaz de aprender como qualquer outra criança. Quais são as dificuldades dele especificamente? Ele consegue ler, mas a leitura dele é lenta. Parece que ele fica tão preocupado em decifrar o que ele está lendo que ele esquece de compreender o que ele leu. A letra dele também é incompreensível e ele troca algumas letras, omite algumas letras, algumas sílabas. Por exemplo, ele estava escrevendo o nome do pai, que é Walter, com W. E no lugar do W ele colocou o M, ficou Malter. Depois eu trago o caderno para você ver. Por favor, vamos dar uma olhada com... Como vimos, Lucas é um menino inteligente, mas as suas dificuldades podem não estar sendo bem compreendidas pela escola e pela família. É possível que Lucas possua uma dislexia. Vamos compreender um pouquinho mais sobre esse distúrbio? Apesar da dislexia ser caracteristicamente um distúrbio da linguagem de leitura escrita e que normalmente é detectado durante o período da alfabetização ou posterior a esse período, é possível identificar alguns sinais que podem nos demonstrar que uma criança apresenta uma dificuldade relacionada à dislexia. Vamos conhecer agora alguns sinais da dislexia. Atraso no desenvolvimento psicomotor, podendo apresentar dificuldade em amarrar os sapatos, em distinguir direita e esquerda. A criança pode parecer desajeitada demais ou ter uma dificuldade em se vestir ou trocar de roupas. A criança com sinais de dislexia pode ter uma demora na aquisição e no desenvolvimento da linguagem oral em relação às crianças da mesma idade. Pode apresentar uma dificuldade de expressão e compreensão do que está sendo dito para ela, ou mesmo de expressar o que ela sente. Pode apresentar também alterações persistentes na fala. Pode apresentar dificuldade para se organizar no tempo, reconhecer as horas, dias da semana, meses do ano. Dificuldade ainda para organizar sequências espaciais e temporais, como, por exemplo, ordenar letras do alfabeto, sílabas em palavras longas, sequências de fatos, como, por exemplo, o que aconteceu antes, depois. Pode apresentar dificuldade em memorizar fatos recentes, números de telefones, por exemplo, recados. Normalmente, crianças pequenas gostam de livros ilustrados, de ouvir histórias. Já a criança disléxica pode apresentar pouco interesse por esses livros e por essas histórias, até por conta da dificuldade de decodificar esses códigos da escrita. Pode ainda apresentar uma confusão na sua orientação no espaço, ter uma dificuldade de utilizar dicionários, mapas, em compreender um guia de rua e localizar uma informação numa lista telefônica.
também pode apresentar problemas comportamentais que decorrem dessas dificuldades anteriores. Ou seja, o fato de possuir dificuldade em acessar a decodificação desse signo da escrita pode repercutir na autoestima dessa criança e refletir sobre a maneira como ela se comporta na sala de aula, na relação com a aprendizagem. É importante considerarmos que a criança, ao passar por um processo de desenvolvimento, ela ainda está desenvolvendo a sua capacidade perceptiva, a sua capacidade de reconhecimento do corpo, a sua capacidade de identificação dos elementos linguísticos. Portanto, é fundamental que a gente reconheça esse processo de desenvolvimento para não incorrermos o risco de considerarmos que o fato de a criança não ter conseguido escrever ou expressar por meio da escrita uma palavra, de que ela apresente um distúrbio. Por exemplo, crianças pequenas cometem falhas como inverter letras, espelhar, omitir letras, ainda não conseguem organizar o texto de maneira adequada dentro de um papel, podem possuir ainda dificuldades de se orientar no espaço, de amarrar um cadarço, enfim. Essas características postas anteriormente precisam ser situadas dentro de um determinado momento do desenvolvimento dessa criança, para que a gente não corra, então, esse risco de rotulá-la, achando que porque ela possui uma dificuldade, em vez dela ser decorrente do processo de maturação dela, que essa dificuldade seja atribuída a um distúrbio. Aspectos da escrita disléxica. Vamos conhecer agora os principais erros e distorções presentes na escrita de uma criança disléxica. Confusão entre letras, sílabas e palavras com diferenças sutis de grafia. A por O, C por O, E por C, F por T, H por N, I por J, M por N, W por U. Confusão entre letras, sílabas ou palavras com grafia similar, mas com diferente orientação no espaço. B por D, P por B, B por Q, D por B, D por P, D por Q, N por U, W por M, A por E. Confusão entre letras que possuem um ponto de articulação comum, mas cujos sons são acusticamente próximos. D por T, J por X, C por G, B por P, V por F. Inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras. Me por em, Sol por los, som por mos, sal por lãs, pau por plá. Substituição de palavras por outras de estrutura mais ou menos similar ou criação de palavras, porém com diferentes significantes. Soltou por salvou, era por ficava. Contaminação de sons, adição ou omissão de sons, sílabas ou palavras, por exemplo, famosos substituídos por fama, cas por casaco. Repetições de sílabas, palavras ou frases, por exemplo, um lindo dia para passear, sendo substituído por um lindo, lindo dia para passear. Alfabetização e letramento do aluno disléxico. Existe uma grande dificuldade no aluno disléxico em compreender o sentido do que ele está lendo, muito mais porque ele deve ficar se ocupando na decodificação do que está sendo escrito. Então, enquanto ele se ocupa em reconhecer a relação entre o símbolo da escrita e o som que ela representa e tentar organizar isso, se perde um pouco a compreensão do que está sendo lido. Equivale a nós lermos um texto
extremamente técnico, onde, embora nós reconheçamos as palavras, acabamos por perder o sentido e a compreensão do que aquele texto diz, até porque acaba se tornando desconhecido para nós. Portanto, é fundamental que a aprendizagem da leitura escrita, tanto para o aluno disléxico como para qualquer criança, ela seja significativa, seja contextualizada. Um outro aspecto importante no desenvolvimento da leitura escrita do aluno disléxico é o trabalho multissensorial. Então, como a dificuldade dele está em perceber auditivamente ou visualmente as letras e as suas relações com o som, seria interessante, então, que o professor pudesse promover situações de aprendizagem onde ele pudesse ser estimulado também por outros canais. Por exemplo, recorrendo a recursos como imagem, relação entre imagem e som, o uso de alfabetos móveis, são recursos válidos para que o aluno consiga ampliar essa relação entre a escrita e o que ela representa. Vamos conhecer agora algumas estratégias para auxiliar o professor no trabalho junto ao aluno disléxico. Utilizar métodos visuais e globais com recursos de imagens, como revistas, jornais, figuras. Refinar as aquisições auditivas da criança por meio de atividades de discriminação de sons, de sequências auditivas, como, por exemplo, o uso da música. Utilizar recursos táteis, por exemplo, letras móveis, o uso de maquete, que ajudem a criança na compreensão da relação entre a escrita e o objeto ao qual ela se refere. Utilizar métodos analíticos e métodos fônicos. Relacionar letras com sons singulares. Auxiliar o aluno a identificar sons verbais e não verbais. Utilizar materiais concretos para auxiliar a formação da imagem visual do que está sendo lido. O papel do educador e da escola. Muito embora a dislexia ela tenha um caráter neurológico e esteja implicada na maneira como o cérebro elabora essas informações necessárias, né, a compreensão da leitura escrita, a escola tem um papel fundamental a ocupar dentro desse processo. Cabe à escola identificar maneiras alternativas de apoiar esse aluno, respeitando as suas características, mobilizando estratégias para que ele possa realmente estar incluído e participar da sociedade, né, dessa sociedade letrada, que requer tanto dele essa forma de participação por meio da comunicação, da leitura e escrita. Vamos ver, então, algumas maneiras que o professor pode encontrar para auxiliar o aluno com dislexia no campo da relação pedagógica junto a ele. O professor pode auxiliar dando apoio individualizado a esse aluno sempre que for necessário, fornecendo ao aluno um breve resumo dos conteúdos a serem discutidos na aula, entendendo que a criança disléxica vai apresentar dificuldades da cópia da lousa. Diversificando a utilização de recursos, o professor pode ajudar o aluno, uma vez que quanto maior o contato com as experiências multissensoriais, o maior número de áreas cerebrais vão sendo ativadas, possibilitando, favorecendo assim a aprendizagem desse aluno. Evitando explicações orais e escritas ao mesmo tempo. Muitas vezes o professor se volta para a lousa enquanto explica e o aluno, por apresentar dislexia, pode ficar um pouco confuso nessa forma de apresentação do conteúdo. Favorecendo as atividades colaborativas em grupo. O trabalho em grupo, ele sempre, de certa forma, favorece. Um aluno não disléxico junto ao aluno disléxico pode ser um colaborador no sentido de ajudá-lo a construir esse sentido da escrita. Discutindo e definindo junto a esse aluno qual é o melhor instrumento de avaliação, de que modo que ele prefere ser avaliado. Nós sabemos que não seria justo, por parte da escola, avaliar o aluno disléxico por meio de provas unicamente escritas, uma vez que a dificuldade dele reside justamente no desenvolvimento dessa habilidade.
Portanto, é fundamental possibilitar que esse aluno possa realizar provas orais, ou que ele possa realizar determinados trabalhos em casa, ou que essa prova possa ser lida antes do aluno ter de realizá-la. Permitindo que o aluno utilize tabuadas, calculadoras durante as avaliações e as aulas e aumentando o tempo para que esse aluno realize a prova. Nós sabemos que quando a prova for escrita, o aluno disléxico vai ter uma dificuldade maior na leitura e provavelmente vai necessitar de um tempo maior. Então, seria justo por parte do professor levar em consideração esse tempo a mais que esse aluno necessita para a realização dessa prova. Lendo a avaliação junto a esse aluno, de modo que ele se familiarize com os conteúdos e as questões formuladas. Assim, a inclusão do aluno disléxico na escola passa pelo reconhecimento de que esse distúrbio não limita a sua compreensão de mundo. Deste modo, cabe à escola pensar formas diferenciadas de acesso ao conhecimento para que esse aluno não fique limitado no que tange ao acesso aos conteúdos que a escola trabalha e produz. Normalmente, a escola tende a supervalorizar a habilidade da leitura escrita, muito embora ela seja fundamental, como nós já vimos, o acesso ao conhecimento produzido, aos registros escritos, aos conteúdos que a escola trabalha, mas essa não é a única habilidade que pode ser explorada e trabalhada na escola. O aluno disléxico também aprende ouvindo, aprende se comunicando oralmente, aprende participando. Talvez ele necessite de recursos diferenciados, mas isso não seja uma exclusividade da dislexia. É importante que a escola pense a educação de uma maneira mais diversificada, de modo que todos os canais sensoriais dos alunos possam ser colocados à prova, né, para que eles sejam motivados efetivamente a aprender. O aluno disléxico necessita do reconhecimento das suas capacidades e das suas potencialidades, mais do que da identificação de que ele possui uma dificuldade localizada e específica. Essas dificuldades apresentadas pelo aluno disléxico não devem servir de obstáculos para que a escola deixe de investir nas suas potencialidades. Afinal de contas, é possível que ele aprenda como qualquer outro aluno, que ele se aproprie de todos os conhecimentos que estão sendo abordados pela escola, desde que, é claro, a escola esteja atenta e sensível às suas necessidades e características de aprendizagem. A nossa primeira dica de estudo de hoje é o livro Dislexia, Manual de Leitura Corretiva, das autoras Mabel Condemarim e Merlis Blomqvist, da editora Artes Médicas. Além de discutir as características da dislexia, o livro oferece aos educadores alguns subsídios teórico-metodológicos para o trabalho junto ao aluno disléxico. Nossa segunda dica de estudo de hoje é o filme Central do Brasil, do diretor Walter Salles, da distribuidora Videofilmes. Esse filme nos permite refletir um pouco mais a respeito da questão do letramento, da alfabetização e da questão do analfabetismo funcional que ainda é tão forte dentro do Brasil.